Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com Mashiach Yahushua. Por quê? Porque a Torá do Espírito, que produz vida em união com Mashiach Yahushua, me libertou da Torá do pecado e da morte. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, Yahuwah o fez, com o objetivo de lidar com o pecado. E ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo de nossa velha natureza, mas segundo o que o Espírito deseja. Pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela. Mas quem se identifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e shalom. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Yahuwah, por não se submeter à Torá do Todo-Poderoso. De fato, ela não o pode fazer. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Yahuwah. Entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito. Se o Espírito de Yahuwah vive em vocês, porque quem não tem o Espírito do Mashiach não pertence a ele. Contudo, se o Mashiach está em vocês, então o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo pela razão de Yahuwah os considerar justos. E se o Espírito que ressuscitou o Mashiach Yahushua dentre os mortos habitar em vocês, então aquele que ressuscitou o Mashiach Yahushua dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio de seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza que requeira que vivamos de acordo com ela. Porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Yahuwah são filhos de Yahuwah. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam o Espírito que nos torna filhos e por meio do qual clamamos Abba. O próprio Espírito dá testemunho a nosso Espírito de que somos filhos de Yahuwah. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Yahuwah e co-herdeiros do Mashiach, se sofremos com ele, a fim de também sermos glorificados com ele. Eu não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Yahuwah sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão, à decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Yahuwah terão. Sabemos que até agora toda a criação geme, como se sentisse dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos, isto é, termos o corpo redimido e libertado. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, se vemos o que esperamos, não se trata de esperança, afinal, quem espera por aquilo que vê? Mas se continuamos a esperar pelo que não vemos, então aguardamos ansiosamente por isso e com perseverança. De forma similar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como devemos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavras.
E aquele que investiga os corações conhece exatamente o pensamento do Espírito, porque sua intercessão a favor do povo de Yahweh está de acordo com a vontade divina. Além disso, sabemos que Yahweh faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama, e é chamado de acordo com o seu propósito, pois aqueles a quem conheceu de antemão, também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão de seu filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que determinou de antemão, também chamou. E aos que chamou, também considerou justos. E aos que foram considerados justos, também glorificou. Que então diremos dessas coisas? Se Yahweh é por nós, quem poderá ser contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou a favor de todos nós, será possível que, nos tendo dado seu Filho, não nos dê também todas as coisas? Portanto, quem acusará o povo eleito de Yahweh? Com certeza Yahweh não o fará. É Ele quem os faz serem considerados justos. É Yahweh quem os justifica. Quem os punirá? Com certeza não será o Mashiach Yahushua, que morreu e, mais do que isso, ressuscitou e encontra-se à destra de Yahweh e está agora pedindo a nosso favor. Quem nos separará do amor do Mashiach? Tribulações? Dificuldades? Tempos difíceis? Perseguição? Fome? Pobreza? Perigos? Guerra? Como diz o Tanar, por tua causa somos condenados à morte o dia todo. Somos considerados ovelhas para o abate. Não, em todas estas coisas somos super vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outros governantes celestiais, nem o que existe, nem o que está por vir, nem poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Yahweh, que procede mediante o Mashiach Yahushua, nosso Adon. Amém.